Buenas, yo me llamo Neuma, estudiante de medicina del cuarto semestre. En biología molecular me voy a hablar de la historia de la biología molecular. Para hablar de la biología molecular, nosotros tenemos que hablar de várias histórias com vários autores, porque elas se intercruzam e não dá para falar de um só autor, se tratando da história da biologia molecular. A biologia molecular não é de forma individual, pero com muitos autores, como havia falado, antes conhecida como biologia, agora biologia molecular. Temos o Charles Darwin, que isso lá, a teoria de origem das espécies, onde se preservavam as características mais acentuadas, não? E havia cambio na sequência do ADN, com o que se conhece hoje em dia como as mutações, não? Onde se havia uma preservação das características mais acentuadas. A exemplo disso, temos o homem que em antiguidade se mergulhava a uma profundidade muito grande no mar em busca de sua comida e para isso suportava um tempo maior. E hoje em dia, não, isso em la adaptação. Hoje em dia, como sabemos, é muito difícil esta situação. Em seguida, temos também o Gregor Mendel, considerado o padre da genética, não? Onde criou as leis da herência. Gregor Mendel, em seus experimentos com plantas híbridas, isso ele entrecruzo de semillas, onde se verificou o dominante e o recessivo com suas características, não? Onde de las semillas se preservavam as características que eram dominantes em este entrecruzamento. E com isso também em sua aporte o fenotipo e o genotipo, sendo que o fenotipo está relacionado às características externas ou físicas e o genotipo são as características internas ou de los genes. Ademais, também teremos Friedrich Marshall, não, que foi ele que teve seu aporte com o descobrimento da nucleína, que é conhecido como ácido nucleico ou ADN. Como que é isso? Através desse experimento com glóbulos brancos, que foi sacado o núcleo do pus de vendarra cirúrgica e se descobriu que havia em essa secreção, não se achou e se descobriu lá nucleína. Temos também Thomas Hunt Morgan, que foi o que descobriu isso seu experimento relacionado aos rasgos genéticos relacionados ao sexo. Também foi ganador do Prêmio Nobel em 1933 com seu experimento que é isso. Fez o entrecruzamento de moscas machos de ovos brancos com moscas hembras de ouro rojo e do entrecruzamento. Quando as moscas hembras nasceu com ouros rojos. E daí se verificou que as características estavam ligadas aos sexos. Temos também Friedrich Griffith, que está relacionado em seu descobrimento com o princípio transformante do ADN, que é isso em seus experimentos. Para a descoberta de vacunas, não para a pneumonia, e isso experimento com cepas de tipo virulentas, chamadas S, e não virulentas, chamadas R. Que é isso? Cultivou primeiro, não, através de vacuna, injetou as vacunas em raton, não, em seu primeiro experimento, não sei se dá para mirar cá, injetou primeiro as bactérias virulentas, não, de cepas S, e com isso, que eram virulentas, ele raton adquiriu a pneumonia e se enfermou e morreu. Em seu segundo experimento, as bactérias foi de tipo R, as cepas R, que não virulentas, se injetou em raton e com isto, o raton não se enfermou e, portanto, sobreviveu. Em terceiro experimento, que isso? Calentou as cepas S, que são as virulentas, antes de injetar em raton.
Después de calentar, isso é a introdução da injeção, el ratón que não ocorreu nada, portanto, o ratão não enfermou e não morreu. Em el quarto experimento, hizo la mezcla de las cepas S com las cepas R e depois de inyectar el ratón, descobriu que el ratón adquiriu a pneumonia e, portanto, se morreu. E com isso se descobriu que o princípio transformante, que é o ADN, neste caso, que as cepas S, por contato, por la mezcla com as cepas R, se transformaram as R em S, portanto, se tornaram infecciosos. William Thomas Asbur, autodenominado biólogo molecular, tem como seu aporte que o ADN, as cadenas de ADN estão unidas por bases nitrogenadas. Aqui, cadena de ADN, não? E seu aporte foi que as bases nitrogenadas de ADN estão apilhadas uma sobre a outra, não? Uma sobre a outra. Então, esse foi o aporte de William Thomas, que é a base nitrogenada, que são a citocina, a guanina, a adenina, a adenina. Temos também George Willis e o Edward Larry Tatum, que descobriu, ou seu aporte foi um gene, uma enzima, que para cada um gene há uma enzima. Qual foi seu experimento? Fez o experimento de exposição de neuroespora crassa ao raio-x e se percebeu que havia câmbio na enzima em sua ruta metabólica. Portanto, todo organismo ou toda célula que é exposta a uma ação ou ocorre o câmbio ou a mutação. Portanto, para cada um gene, uma enzima. Salvador e Luria, em contraponto, se observou as mutações espontâneas, porque isso lá ele experimento de cultivo com Escherichia coli, onde havia as mutações espontâneas e de aí surgiu também a resistência a fármacos, de onde se descobriu essa resistência, porque espontaneamente, sem ser exposto a nenhum agente externo, a Escherichia coli se havia mutado, de acordo às situações, havia as mutações espontâneas. Temos também Oswald Theodore Avery, Colin Macleay e McCarthy, que descobriu ou disseram que o princípio transformante era o ADN, não? E como isso seu experimento? Com as muestras de pneumococos, que biologicamente ativo, e se fizeram com isto a exposição destes a algumas enzimas para mirar se inativavam a estes pneumococos biologicamente ativos. Então, o que fizeram? Os pneumococos biologicamente ativos se expuseram com as proteasas, que são enzimas que degradam proteínas, as lipasas, que são enzimas que degradam lipídios, as glucosidasas, que são enzimas que degradam carboidratos, as ribonucleasas, que são enzimas que degradam ribonucleico, e as desoxirribonucleasas, que quando se expuseram estes pneumococos biologicamente ativos às desoxirribonucleasas, que são as enzimas que degradam o desoxirribonucleico, então o pneumococo, essas amostras desse pneumococo foram inativadas. Então, por isso se comprovou que o princípio transformante é o ADN. Temos também Edwin Chagassi, que isso a lei da complementaridade das bases dos ácidos nucleicos, que isso em seu experimento expuseram diferentes organismos de ADN e verificaram que desses diferentes micro-organismos de ADN, né, no caso, tinham a mesma proporção de pirimidina e timina, como vemos aqui, citocina, guanina, timina e adenina. Então, todos tinham a mesma proporção.
por isso se comprovou a lei de complementariedade das bases de los ácidos nucleicos. Temos também Alfred Eschel e Martha Scheisser, que descobriram sobre lei bacteriófago, que são vírus que infectam as bactérias, que o ADN contém lá informação genética e não as proteínas. Como que fizeram? Observaram que quando o vírus se infecta as bactérias, o cápside dele viral ele não participa em la formação de novas partículas. Por quê? Porque o vírus, quando se introduz na bactéria, o cápside dele viral, ele não ingressa a la bactéria. Portanto, não participa na formação de novas partículas virais. E com isso se descobriu que o ADN contém a informação genética, porque para sua replicação necessita do ADN. Temos Rosalind Frank, não? Que com seu aporte descobriu que o ADN apresentava os grupos fosfatos, né, hacia o exterior, com forma helicoidal, em forma de hélice, não? E como que esse hecho, através da difração de raio-x, se expôs o ADN e se verificou que estava em forma helicoidal. Também temos James Day e Francis R. Que ele descobriu? Ele descobriu o que Rosalind já havia enunciado, pero Rosalind não propôs sobre a doble hélice dele, da cadena de ADN. Então, o que isso James e Francis foi que o ADN é composto por uma doble hélice, tem uma doble hélice e que estão unidos, como se pode falar anteriormente, por pares de base. E o ADN também tem cadenas antiparalelas, uma em sentido 5', não? E outra em sentido 3', não? E uma estrutura de alfa-hélice unidas por quê? Por 2 ou 3 pontos de hidrógeno, não? Entre as bases adenina e timina, guanina e citosina. Agora iremos falar da história, ainda seguindo com a história da biologia molecular, da era moderna da biologia molecular, que também tem bastante aporte e sigue ainda com muitos experimentos. Era da biologia molecular, falamos de Matheus Stanley, Mercer e Franklin Stanley, que fizeram o quê? A sua aporte foi sobre a replicação semi-conservadora do ADN, ou seja, quando há uma replicação do ADN, a cadena original se mantém uma parte e se sintetiza uma nova. Como que serve esse experimento? Fizeram com cultivo de bactéria em meio de nitrógeno 14 e nitrógeno 15, ele 15 de cadena pesada e ele 14 de cadena ligeira. Como que fizeram? Primeiro, expuseram da cadena pesada, N15, cultivar essas bactérias. Quando cultivar as bactérias apenas para ter as características do ADN, não? E com esse cultivo da bactéria de N15, com essa cadena pesada N15, que estava em meio de isótopo, se isso ele cultiva para que se preservasse as características. Depois cambiaram por N14, ou cadena ligeira, onde para poder haver a replicação dessa bactéria. Quando houve a replicação da bactéria, foi percebido que uma parte das bactérias haviam com a antiga, não, da original, e a outra com a síntese de uma nova cadena. Então, por isso, se observou que havia uma replicação semi-conservadora do ADN. E ao invés de sair pesada e ligeira, saiu na cadena intermédia. Também temos Hamilton Smith, Daniel Nato e Arden, onde se fizeram experimentos sobre enzima de restrição das bactérias. O que era isto? Essa enzima de restrição da bactéria é um sistema controlado de restrição,
não, que não modifica em helióspide. Como que acontece isso? Quando os vírus são infectados por las bactérias, a bactéria ela libera uma enzima de restrição que vai cortar ou inativar, né, a sua sequência de ADN para inativar a replicação viral. Ao mesmo tempo que isso também libera uma outra enzima de base de seu próprio ADN, não, que evita que a enzima de restrição o corte por total. Com isso, né, evita ou produz sua autodestruição da parte que foi cortada. Temos também o Mark Temme da Baltimore, que sua contribuição, que segue hasta hoje, como estamos na era moderna, transcriptase inversa ou retrotranscriptase com função de ADN polimerase dependente da ARN. Como seu próprio nome diz, é transcriptase inversa, ou seja, hace a transcrição de forma inversa, né? Ou chamada também de retrotranscriptase. E como acontece? O ARN de los retrosvírus copia, né? É copiado a uma molécula de ADN de doble cadena, ou seja, ao invés de ser copiado o ADN, quem está se copiando é o ARN de los retrovírus de doble cadena. E isso tudo por la ação de la transcriptase inversa ou retrotranscriptase, e isso durante um processo de infecção. Também temos Carl Murray, que com seu aporte muito importante sobre reação em cadena de polimerase, que é o PCR, que é muito importante porque vai amplificar, não, a sequência específica de ADN, que é mediante nucleótidos trifosfatados e um ADN polimerase. Então, se durante uma infecção viral que ocorre, não, se pode sacar, não, a célula e pode verificar em essa célula através da reação em cadena de polimerase, o PCR, se pode verificar o vírus, a amplificação, identificando se há o vírus ou não, ou a presença daquele agente em la célula. Isto é muito interessante porque é um aporte que, hasta hoje em dia, lógico, como estamos na era moderna, é bem utilizada para aplicação de vírus se querem saber a paternidade, em também medicina forense para descobrir qual é o ator do crime. Então é bem importante essa PCR. Temos também o primeiro tratamento de terapia gênica com êxito em ninhos, que foi feito em 1989, que a base de genes vai ser em síndrome de imunodeficiência combinada grave por déficit da enzima ADA. Então havia essa deficiência, não? E aí fizeram esse aporte com experimentos de ninhos de 9 anos e de 4 anos, onde, como sempre, foi cultivado também, não? Em meio de cultivo, onde foi feito por aféres os linfocitos tipo T periféricos, que foram estimulados com interleucina 2 e anticorpos anti-CD3 durante 72 horas. Tuvo esta incubação, vamos dizer assim. Esse cultivo foi por 9 a 12 dias, né, com vetor retroviral que contenia o gene ADA, né, que é justamente essa síndrome de imunodeficiência grave por ausência de esta enzima. E depois reincorporá-la ao ninho, né, que tem hoje de 10 a 12 infusões durante 2 anos. E o resultado foi que a função imunológica de ambos ninhos chegou a ser melhor ainda, ou muito mais alto, que durante todo o processo de tratamento de crescimento normal do linfocito T. Temos também o projeto de renoma humana, que é de 1990, né, com o objetivo de quê? De determinar os componentes de pares que compõem o ADN. E com isso, né, com esse projeto de renoma humana, se descobriu que há 3 mil milhões de base nitrogenada, né? Temos genes codificantes 25 mil,
A sequência de ADN é isomórfico em 99,99% entre indivíduos e a espécie mais cercana del hombre é o chimpanzé. Por fim, né, teremos também a clonação, né, do primeiro mamífero, que é em 1997, que foi de la oveja Dolly. O que aconteceu? Hicieron a clonação a partir de uma célula donadora, né, de uma célula adulta, onde se pode perceber aqui, utilizaram para isto 3 ovelhas, não? Uma que foi a donadora de las glândulas mamárias, de células de las glândulas mamárias. A outra ovelha que foi a donadora do ovocito, não, ou células germinativas, se sacaram. E a outra ovelha que foi a que foi hóspede para a implantação, né, de óvulo já para fecundado. E com isso se nasceu a oveja Dolly. Só que essa clonação, né, como creio que muitos já ouviram falar, não teve muito êxito. Por quê? O resultado é que a ovelha nasceu com muitas enfermidades degenerativas crônicas, né? A idade que a ovelha nasceu foi de 6 anos, não? Isso se pode perceber pelos telômeros que eram de tamanho curto, né? O que identificava que era uma ovelha já nascida velha, com aproximadamente 6 anos, e a ovelha também teve que ser sacrificada aos 8 anos de idade. Apesar que as ovelhas, elas têm uma vida média de 12 anos, pero a ovelha Dolly teve que ser sacrificada com 8 anos, justamente por conta de todas essas patologias. E todos esses são os aportes da história da biologia molecular e muito mais ainda, né, temos a estudar sobre os aportes da biologia molecular, porque seguimos estudando, seguimos ainda com muitas coisas, pero espero que tenham gostado de minha explicação e espero ter também contribuído com algo.